Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mais uma vez está entrando no ar o programa Caminho da Vida. Com muita alegria estamos aqui conversando com você novamente acerca da Palavra do Senhor. Hoje o tema das nossas conversas aqui vai ser baseado na mensagem do pastor Alessandro Capelari, vai ser 3 erros básicos que tornam uma pessoa complicada. Você conhece alguém complicado? Você se acha complicado em alguma área da sua vida ou complicada em alguma área da sua vida? Pois, portanto, nós temos algo para conversar com você acerca disso hoje. 3 erros básicos que fazem com que uma pessoa se torne complicada. Como eu já disse, pastor Alessandro Capelari, que vai nos trazer essa mensagem. Ele é da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. E o texto que ele vai se utilizar é o texto de 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 até o 8. Antes, no entanto, de passarmos para a mensagem, eu gostaria de dar alguns recados rapidinho. O primeiro é acerca da possibilidade de você entrar em contato conosco aqui do programa Caminho da Vida. Você pode e deve fazer isso para que nós saibamos o que você tem pensado do programa. Faça elogios, faça críticas, coloque sua opinião, nos aponte ideias, fique à vontade. Nós queremos saber o que você pensa. Você pode fazer isso ou por telefone, se você é da região de Maringá, o DDD 44, você entra em contato através do 84 14 39 40, ou você pode fazê-lo também através do nosso e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Daqui a pouco, então, nós vamos voltar com a mensagem do pastor Alessandro Capelari, da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, falando acerca de 3 erros básicos que tornam uma pessoa complicada. Não saia daí, vamos voltar para conversar acerca disso. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a Palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja entrando sobre sua vida, sobre sua casa, nesse dia de hoje, aqui no programa Caminho da Vida. Antes de nós propormos aqui o nosso tema, antes de lermos a palavra de Deus, eu quero te fazer uma pergunta que, inclusive, o pastor Luiz Henrique já fez no início do nosso programa. Você é uma pessoa complicada? Você se acha uma pessoa complicada? Quais alguns erros ou alguns padrões que você tem trazido para a sua vida que você acha que tem complicado ou facilitado o seu padrão de viver? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Para isso nós vamos ler um texto da Palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Vai estar passando aí no seu vídeo, você acompanha comigo. Diz assim a Palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas.
A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só a proposição de Eucana para sua mulher. Aqui nós vemos uma família complicada, aqui nós vemos um homem complicado. Mas por que será que essa situação chegou a esse ponto? Por que será que muitas vezes nós temos complicado a nossa vida a ponto de trazermos problemas para a nossa família, trazemos problemas para a nossa casa? Nós precisamos meditar. Esse texto nos dá algumas dicas profundamente importantes. Por exemplo, logo de início, você começa a perceber que Eucana era um homem muito conhecido e que provavelmente Eucana era um homem que tinha um pedigree muito alto, uma família muito boa. Você percebe que ele vem falando da sua genealogia. Eucana fala muito sobre a sua genealogia. Fala que ele é filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zuf, da terra de Efraim. Isso tem um significado muito bom, muito grande. Isso era como se fosse qualificações para Eucana. O fato de falar que ele era filho de Jeroão significa que ele era um homem piedoso, neto de Eliú, que ele era um homem de Deus, neto de Tou, que ele era um homem humilde, trineto de Zuf, que ele era como um favo de mel, e falar que ele era da terra de Efraim significa que ele era um homem duplamente frutífero. Muito provavelmente isso havia tomado o coração de Eucana e ele estava pensando que ele não tinha defeitos por conta disso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos perceber na vida de Eucana 3 erros básicos que tornam uma pessoa complicada. Olha aí na tela do seu vídeo. 3 erros básicos que tornam uma pessoa complicada. Não importa qual seja a sua família, não importa a sua linhagem, não importa de quem você é filho. Se você cometer esses 3 erros básicos que Eucana cometeu, você vai se tornar em uma pessoa complicada. E o primeiro desses erros está aí na sua tela. O que você vê aí? Preste atenção. O que você está vendo na sua tela? Pastor, isso é uma confusão, eu não consigo entender. Parece mais um monte de lixo. É verdade, é exatamente isso que você está vendo. Um monte de lixo. O primeiro erro que torna pessoas complicadas é trazer padrões mundanos para a vida. Trazer o lixo do mundo, o lixo da televisão para dentro da sua casa. Olha o que diz o texto lá no versículo 2, nós já lemos. Diz assim que Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Muitas pessoas, quando vão ler alguns textos das Escrituras, eles ficam se perguntando, mas será que Deus aprovava a poligamia? Será que Deus permitia que as pessoas fossem polígamas no tempo do Antigo Testamento? Fato é que Deus nunca permitiu. Desde a criação do homem, Deus fez um homem e Deus fez uma mulher. Deus fez Adão para Eva e Deus fez Eva para ser esposa de Adão. Então você começa a perceber que havia na cultura um sentimento de poder pegar mais mulheres. E quantas mulheres as pessoas podiam sustentar, tantas eles tinham. E Eucana copiou esse padrão do mundo para sua casa e ele começou a seguir a poligamia. A Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres. Socialmente era aceita a poligamia, porque quando você tinha mais mulheres, você podia produzir uma prole maior para ajudar o homem no trabalho. Quando você tinha mais mulheres, você podia se assegurar da continuidade da linha familiar, porque você teria mais filhos. E em sociedades, por exemplo, onde havia muitas guerras, como era o caso do Antigo Testamento, os homens aceitavam pegar mais mulheres para que eles tivessem mais filhos, que fossem guerrear mais por eles e que a família se perpetuasse. Em muitos casos da Bíblia, nós podemos perceber, no entanto, que a poligamia trouxe sérios problemas para a vida dos homens que a praticavam. Foi o caso de Abraão, por exemplo, a poligamia lhe trouxe problemas. Caso de Jacó, caso de Davi, tudo isso trouxe problema para a vida deles. Por quê? Porque eles copiaram um padrão do mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais padrões mundanos você tem copiado para dentro da sua casa, para dentro da sua vida? Quais lixos sociais, lixos das televisões, das novelas você tem copiado para dentro da sua vida que tem tornado de você uma pessoa complicada? Será que você tem copiado a corrida desenfreada pelo dinheiro? Ter valendo mais do que ser? Será que você tem trazido para dentro da sua casa relacionamentos comerciais para com seu cônjuge,
para com seus filhos, e muitas vezes nós cobramos dentro de casa como se estivéssemos cobrando dentro de uma empresa, cobrando a esposa, cobrando o esposo, cobrando os filhos. Será que nós temos tido uma visão descartável, relativizada do compromisso do casamento? Isso faz com que as pessoas sejam complicadas. Isso faz com que as pessoas não considerem a importância de uma vida a dois, tabus na sexualidade e até mesmo a quebra de alguns tabus. Nós temos visto as televisões, as novelas, impondo sobre a sociedade um padrão moral terrível, um padrão moral deturpado, cheio de lixo social, e as pessoas têm aceitado. Há poucos dias eu estive em Angola, na África. Fiquei 11 dias lá. E uma das grandes situações que chamou a minha atenção, enquanto nós falávamos ali em Luanda e em Uíge, cidades em que fui visitar, os próprios pastores vieram falar comigo. Falou: pastor, a África está sofrendo uma influência ruim, porque as novelas brasileiras estão chegando à África e estão começando a influenciar a juventude e as pessoas da África de maneira ruim. Então perceba, muitas pessoas têm trazido lixo para dentro da sua casa. Uma sexualidade mundanizada também é assim. Você tem caído nesse erro? Quais são os padrões que você tem aceitado e praticado? Eucana cometeu um grande erro. Ele trouxe um padrão do mundo. Ele tinha 2 mulheres, quando Deus disse que era para ter só uma. Pessoas complicadas são pessoas que copiam o mundo. Segundo lugar, que torna uma pessoa complicada, presta atenção aí no seu vídeo. Olha que imagem bonita. Um lobo com uma pele de cordeiro. Esse é um problema sério. Pessoas complicadas são pessoas que vivem uma vida de religiosidade desprovida de espiritualidade. Preste atenção. Pessoas complicadas são pessoas que são religiosas, mas não têm relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz, a partir do versículo 3, que este homem, no caso Eucana, subia à cidade todo ano para adorar a Deus. E ali todo ano ele levava suas esposas e no dia ele oferecia sacrifícios e dava uma parte para sua esposa, mas, no entanto, ele não resolvia os seus problemas dentro de casa. Olha só, ele subia com as 2 esposas e uma brigando com a outra, uma tinha filhos, outra não tinha filhos, e era aquele pé de guerra. Eu imagino Eucana subindo para adorar, isso é minha imaginação, não está na Bíblia, mas eu imagino que um homem que tinha muito filho devia ter talvez uma Kombi, e Eucana pilotando a Kombi, Ana do lado, Penina do outro, e a filharada dentro da Kombi, aquela gritaria, aquele povo lá, e ele não resolvia suas questões dentro da sua casa. Ele ia para a igreja, ele tratava de adorar a Deus, ele oferecia seus sacrifícios, mas ele não resolvia as coisas dentro de casa. Quantos de nós somos assim? Vamos para a igreja, prestamos culto e os nossos filhos estão se perdendo. E nós não conversamos com a esposa. E nós não sentamos para resolver as coisas dentro de casa. E nós somos brutos com a nossa família, mas nós não faltamos nos cultos. Pastor, isso é importante? É claro que é importante no culto, meu irmão. Eu acho fundamental que você vá no culto. No entanto, a sua vida de religiosidade precisa estar permeada pela espiritualidade. O que significa isso? Espiritualidade é quando nós olhamos para a palavra e permitimos que os conceitos bíblicos da palavra venham mudar a nossa realidade. Não adianta nada eu conhecer tudo da Bíblia se essa Bíblia não mudar a minha vida. Meu irmão, presta atenção no que eu quero te dizer. Bíblia foi feita para mudar o nosso coração, é a palavra do Senhor sendo revelada a nós, mudando o nosso conceito, nos aproximando de Deus e nos formatando à vontade de Deus. Tem muito crente complicado, tem muita gente que é complicada porque é religioso, mas não é espiritual. Vai às igrejas, frequenta os cultos, frequenta as missas, mas a palavra de Deus não muda o seu coração. Eucana era assim, ele subia ano a ano, toda vez que tinha lá o culto sacrificial, lá Eucana, as 2 mulheres. Mas o que acontecia? Não havia mudança alguma, porque ele não tratava dos problemas e das mazelas da sua casa. Então, 3 erros básicos que pessoas que são complicadas cometem. O primeiro é trazer padrão do mundo para dentro de sua casa. O segundo é ter uma religiosidade desprovida de espiritualidade. E o terceiro, olha aí na tela do seu vídeo, terceiro padrão, é quando você não tem sensibilidade com as necessidades alheias. Olha só, tem uma imagem aí de um coração gelado. Você está percebendo essa imagem? Um coração congelado, um coração que não é sensível às necessidades do outro. Então, qual que é o terceiro erro? Olha aí, falta de sensibilidade com as necessidades alheias. Ali no versículo 7, diz que Eucana fazia isso todo ano, subia para adorar, levava sua família todo ano. E de repente, quando Ana estava bastante perturbada, olha o que o marido falou para a esposa. Presta atenção. Maridão, não fale isso não, que você está complicando sua vida. Disse então Eucana à sua mulher: Ana, por que você chora? Por que você não come? E por que está com o coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana se achava bom demais.
Ele não estava preocupado com aquilo que passava no coração da sua esposa. Ele não estava preocupado com as necessidades de Ana. Ele não estava preocupado com a dor que Ana sentia por não ter filhos. O que ele sentia no seu coração é que ele era um marido bom demais. E que por ele ser bom demais, Ana tinha que estar feliz. Mesmo vendo os problemas de rixa que havia entre as suas esposas, Eucana ainda insistia no mesmo erro de ser religioso sem tratar as suas coisas dentro de casa. Faltava sensibilidade para esse homem, para com os sentimentos da sua mulher. Muitas vezes nós nos tornamos complicados quando nós começamos a querer medir as pessoas por aquilo que nós sentimos. E nós falamos, você pensa assim. Por que você pensa assim? Porque eu penso assim. E não é uma verdade. Os sentimentos das pessoas variam. As mentes das pessoas são diferentes. As pessoas não pensam igual a gente. Pode ter um ou outro que pense parecido conosco, mas nós não podemos impor os nossos padrões para outras pessoas. Pessoas complicadas são pessoas que impõem os seus padrões sobre a vida de outras pessoas. São pessoas que são insensíveis para com a necessidade do outro. A Bíblia pede que nós consideremos as outras pessoas maior do que nós mesmos. Sejam os irmãos, os crentes, os amigos, seja dentro de casa, a esposa, os filhos. A Bíblia fala que nós precisamos considerar as outras partes. Você tem caído nesse erro? Será que você não tem considerado, ou melhor, desconsiderado a fragilidade nos seus relacionamentos? Fragilidade dos seus filhos, fragilidade dos seus irmãos? Será que você não tem tentado se impor? Porque eu penso assim, eu sempre fui assim. E quem quer dizer que você está certo? Você é Jesus? Você é Deus? Você escreveu a Bíblia? Se não é nenhum desses três, então você precisa rever algumas coisas. Pessoas complicadas são pessoas insensíveis com as necessidades dos outros. E por isso nós precisamos fazer como o pastor Luiz disse muito bem no texto, lendo Tiago, ali, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de nós necessita de sabedoria, precisa pedir para Deus, que Deus dá liberalmente e nada nos impropera. Você quer deixar de ser uma pessoa complicada? Presta atenção aí na sua tela. Vai passar aí no seu vídeo. 3 erros básicos que tornam uma pessoa complicada. O primeiro desses erros está aí. Presta atenção, você tem cometido isso? Trazer padrões mundanos para dentro de sua casa, para dentro da sua vida. Você tem trazido lixo para dentro da sua casa? Segundo erro, viver uma vida de religiosidade desprovida de espiritualidade. Você tem ido nas igrejas, tem ido nos cultos, tem ido às missas e não tem permitido que a palavra fale com você? Se você fizer isso, você é uma pessoa complicada. Em terceiro e último lugar, falta de sensibilidade para com as necessidades dos outros. Nós não somos o padrão a ser seguido. Existem pessoas que pensam diferentes e que sentem diferente. Que nós possamos considerar essas 3 verdades na nossa vida, 3 verdades da Bíblia na nossa vida, para que nós descompliquemos o nosso ser e nos tornemos pessoas abençoadas e abençoadoras. Que a palavra fale ao seu coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você ouviu uma mensagem do pastor Alessandro, por sinal, nós estávamos até conversando, até Marcos Estrela e eu falando acerca da possibilidade de trazermos essa mensagem para falar sobre relacionamentos. Pelo que eu sei, o senhor vai falar na minha igreja mais cedo ou mais tarde sobre relacionamentos usando esse texto, né? Na verdade, essa mensagem ela nasceu com essa tônica de relacionamentos, o relacionamento de Eucana com as suas esposas Ana e Penina e como ele conseguiu se complicar
nesse processo. E depois a verdade bíblica é uma só, mas ela é aplicável a vários contextos, né? E nós tratamos dessa questão do relacionamento interpessoal, não apenas familiar, e aplicamos nessa mensagem. Eu vou falar agora uma pergunta que tem muito a ver com a minha história. Até recentemente preguei, por ocasião do Dia das Mães, preguei na minha igreja sobre esse texto e citei algo lá. Na minha adolescência, eu passava os olhos nesse texto sem mastigá-lo muito profundamente. A impressão que eu tinha é que Eucana era um homem muito piedoso, porque ele tentava compensar a carência que Ana tinha, ele subia sempre, anualmente, ele levava os seus sacrifícios ao templo, ele dava porções dos sacrifícios, fazia questão que a família fosse junto. Então, a uma primeira vista, parece que é um homem muito piedoso. Por que ele parecia correto, se ele era realmente alguém tão complicado? Veja bem, a gente percebe na questão de Eucana, primeiro a consideração pela sua família e tudo mais, que depois a gente vai falar um pouco mais à frente, mas a questão não era que Eucana não era piedoso. A questão era que Eucana queria construir um ambiente de piedade sem que houvesse mudanças na sua vida. Ele era religioso. Então, Eucana, como todo judeu da sua época, ele tinha os seus padrões religiosos. Então, nós precisamos ir ao culto, nós precisamos fazer isso. Eu tenho, no caso, ele não deveria ter as duas mulheres, mas já que as tinha, uma tem que ser assim, outra tem que ser assim. Então, ele tentava seguir padrões de religiosidade. Na verdade, muitos de nós tentamos fazer o papel de Deus, como Eucana tentava fazer o papel de Deus. Haja vista que no último versículo Eucana entrou em crise quando ele viu a sua esposa chorando, preocupada. Falou, mas mulher, eu não sou melhor do que os filhos que você poderia ter. Eu já não te basto? Exatamente, o que ele está querendo dizer? Tudo isso que eu faço, eu tenho feito um papel aqui, eu te dou a melhor parte, eu cuido da Penina, eu levo vocês na igreja, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, o que aconteceu é que ele imaginava que ele poderia suprir as necessidades espirituais da sua família pela sua alta observação da religiosidade. A religiosidade é exatamente isso, parte do princípio da prática humana. Então deixa eu até já te perguntar, Marcos. O pastor Alessandro falou um pouquinho acerca da diferença de espiritualidade e religiosidade. Mas isso ficou, eu imagino que pode ter ficado um pouco subjetivo para alguns. Então já começa não falando só da religiosidade, mas fale também da diferença entre religiosidade e espiritualidade. Okay. A religiosidade, o indivíduo, ele depende da sua prática religiosa. Por isso que ele é bem aceito, bem visto na comunidade onde ele vive. Porque ele pratica aquilo que a comunidade dele exige. Ele depende muito mais das suas ações. Né? E assim ele é visto na comunidade. Ele se relaciona bem com sua religião. Com a sua religião, exatamente. E ele é bem visto nesse grupo. Né? Então, todo religioso, ele parte simplesmente da prática humana, da ação humana. E é ritualístico, exatamente. Ele é cheio de regras. Ritos, ele cumpre todos os requisitos, as formalidades, por exemplo. exigidas. Vamos supor aqui no padrão cultural brasileiro. Então, nós temos aí cultos, escolas dominicais, reuniões de oração. O religioso é aquele que não falta um culto, não falta escola dominical, não falta reunião de oração, mas a vida dele continua a mesma. A frequência nesses ambientes não muda o seu comportamento. Não muda o seu comportamento. A mudança de comportamento é o quê? Espiritualidade. E aí a diferença é o seguinte, porque o religioso, ele depende da sua ação para o encontro de Deus. É de baixo para cima. Enquanto que e ele pode ser piedoso conforme a sua comunidade exige, ensina. Okay? Então o religioso é a prática de baixo para cima, enquanto que a espiritualidade é aquele que o indivíduo depende de cima para baixo. Ele já se encontrou com Deus. Isso. E como diz Efésios 2:10, por causa disso, ele vai para uma prática... Na verdade, a verdadeira espiritualidade, ele recebe que vem de cima para baixo, enquanto que o religioso ele faz alguma coisa para garantir lá em cima, né, através da sua ação. A verdadeira espiritualidade é aquele que não abre caminho de baixo para cima, mas aceita o caminho de cima para baixo, que é Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. O Jesus Cristo, ele é um caminho de cima para baixo. E o Espírito Santo vem aplicar essa ação de cima para baixo na vida do indivíduo. Esse é o piedoso. Porque ele depende totalmente de Deus, enquanto que o religioso depende totalmente das suas ações. Do seu comportamento religioso. Do seu comportamento, exatamente. A espiritualidade genuína é aquela que depende da graça, que reconhece que não tem acesso a Deus se não for o acesso que Deus nos dá. O religioso é aquele que quer construir uma ponte de acesso a Deus pela sua prática.
Então o religioso ele fala assim, não, eu mereço ir para o céu porque eu vou na igreja. Mas você vai falar isso mal de mim por quê? Eu sou crente e tal. O verdadeiro espiritual é aquele que se reconhece pecador fazendo tudo isso. Eu vou na igreja, eu sou pecador, sou falho. É Deus quem muda a minha vida, é Deus quem muda o meu viver, é Deus quem muda as minhas atitudes. A falha com respeito a Eucana é que ele se mantinha religioso, mas ele não queria consertar a sua vida de acordo com os preceitos que a Bíblia lhe trazia. Eu gostaria de ler um texto assim, para evidenciar a religiosidade. Mateus 7, versículo 21, 22 e 23 diz assim: nem todo o que se me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, de cima para baixo, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ele está apresentando diante de Deus as ações dele e agora ele quer garantia disso. Então, olha, eu mereço a salvação porque eu fiz isso, isso, isso. Jesus falou assim: aparte de mim, você que praticou a iniquidade. A verdadeira espiritualidade é aquela que vem da graça de Deus. Ele depende totalmente de Deus. Sim. Pastor Alessandro, tem algum problema em se levar em consideração a sua linhagem, a sua família, como Eucana fez? E tem algum problema em enxergar em si mesmo algumas virtudes e de repente até expô-las, se for o caso, uma vez ou outra? Veja bem, eu não vejo isso como problema. A Bíblia, quando trata de Eucana e trata da linhagem de Eucana, trata exatamente para mostrar aquilo que estava no coração de Eucana. Que por ele ser filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, e por ele ter uma grande influência social, ele se achava que estava bom, se bastava. O grande problema de nós considerarmos as nossas virtudes é quando nós achamos que as nossas virtudes suplantam os nossos defeitos. E quando nós consideramos que os nossos defeitos são minorizados pelas virtudes que temos. Quando nós agimos assim, fica perigoso, porque é como se nós achássemos que a nossa conta corrente jamais esvaziasse. No caso de Eucana, isso aponta para um sentimento de que ele não se sentia pecador, ele não se sentia devedor, ele não se sentia alguém que pudesse ser reprovado. E quando nós observamos apenas a nossa linhagem, ou apenas, é filho de pastor tal, é filho de presbítero tal, fez isso e aquilo, tem a linhagem, a família dele é presbiteriana de anos, a família dele é isso. Aí nós consideramos que isso tem o mesmo aspecto redentor da graça de Cristo. Aí nós somos redimidos pela nossa linhagem. Aí nós somos redimidos por aquilo que nós julgamos ser. E na verdade, mais uma vez, voltamos para a questão da graça. O problema, a questão não está na sua linhagem. Você pode ser quem você é e a graça de Deus pode ter te proporcionado isso. Mas você precisa compreender que você depende da graça. Eucana precisava compreender que, independente de toda a linhagem dele, ele precisava de algumas mudanças, ele precisava de Deus, a palavra de Deus. Isso é interessante. A sua linhagem, a sua história familiar não pode ser determinante de tal forma que sufoca a vida de uma outra pessoa, no caso da mulher, da esposa, porque ela também tem sua história também familiar. Sim. E não pode, com a minha bagagem familiar, pesar sobre outro. Isso acontece muito nos nossos dias. O camarada que sempre teve um cuidado especial da mãe, quando ele casa, agora ele quer que a esposa assuma esse papel de mãe. Só que ela é outra pessoa, teve uma outra cultura. E isso aí tem que ser trabalhado. E quando a gente olha para essa fala, principalmente essa fala inicial do pastor Alessandro, a gente percebe que tem muito paralelo com o texto de Jeremias 17:5, que diz: maldito o homem que confia no homem. Exato. Ou que seja, que confia em si mesmo, na sua própria humanidade, e que faz da carne mortal o seu braço e que por causa disso se aparta o coração do Senhor. Portanto, o problema de Eucana não era falar bem ou gostar do que via quando olhava para a sua vida. O problema era sim embasar nisso. Nós vamos continuar essa conversa, mas vai ser no próximo bloco. Daqui a pouco voltamos com o programa Caminho da Vida.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Estamos falando sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 8. O pastor Alessandro Capelari pregou acerca de 3 características, 3 erros que cometem aquelas pessoas que são complicadas, 3 erros que tornam uma pessoa complicada. Conversamos um pouco sobre isso no primeiro bloco. Queria abrir esse segundo bloco aqui perguntando para o Marcos Estrela acerca da diferença entre o que seriam os padrões mundanos e os padrões de Deus. Apesar do pastor Alessandro já ter falado um pouco disso no ponto 2 da sua mensagem, eu queria que você mastigasse um pouco mais para a gente, por favor, Marcos Estrela. Para ser bem objetivo, os padrões de Deus é bem simples, né? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele deixa claro bem isso. Quem escreveu aqui foi Salomão, um homem, segundo a Bíblia diz, que foi o homem mais inteligente do mundo. Ele escreveu muitas coisas, vários provérbios, salmos e tudo mais. Foi uma pessoa rica e tudo mais. Chegando no final da vida dele, ele falou assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esses são os padrões de Deus. Temer e guardar os seus mandamentos, né? Os padrões do mundo é tudo que vai contra isso. Então, descobrindo o que é padrão de Deus, o resto fica fácil de saber o que é. Exatamente. E o pastor Alessandro, ainda sobre essa ideia também de padrões mundanos e padrões de Deus, qual que seria o antídoto, qual que seria o segredo, a chave, para conseguirmos manter, então, padrões mundanos? E agora o Marcos Estrela, com essa resposta, ele já praticamente matou a minha pergunta. E o segredo para mantermos esses tais padrões mundanos para fora da nossa vida, da nossa casa. O profeta Oséias, ele traz um texto que eu acho fantástico. Ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O grande segredo para que nós coloquemos esses padrões mundanos, e aqui para o padrão mundano eu quero dizer aquilo que as novelas apresentam, sobre o relacionamento de pessoas, sobre seu relacionamento com dinheiro, relacionamento com família, os relacionamentos amorosos que têm sido deturpados, tanto na área heterossexual quanto na área homossexual. Há deturpação em todas as áreas. A nossa sociedade está corrompida pelo conceito de pecado, pelo mundanismo. O homem tem buscado a ser seu próprio Deus. Então, como nós fazemos para que deixemos os padrões mundanos fora? Conhecemos quem é o Deus verdadeiro, conhecemos aquilo que as Escrituras nos dizem. Alguns podem perguntar, mas as Escrituras, ou melhor, podem argumentar que as Escrituras são muito antigas. Elas foram escritas há milênios atrás. O fato é que é o seguinte: a verdade da Bíblia é acultural. A verdade da Bíblia não está presa ao tempo. O seu escrito foi um escrito temporal, mas a interpretação dessa verdade vale para 2000 anos atrás, 3, 5, para hoje e para daqui mais 10 mil anos. A verdade da Bíblia é imutável, porque Deus não muda. É o conceito e o padrão de Deus. Então, para que nós deixemos os padrões fora, nós precisamos conhecer quem Deus é. Eu lembro de uma frase que eu achei muito interessante, de uma irmã da igreja que falou. Ela falou: olha, você não precisa ficar conhecendo o que é uma nota falsa para saber o que é falso. Se você conhecer muito bem a nota verdadeira, todas as vezes que o dinheiro falso chegar na sua mão, você vai saber que é falso. Então, você precisa saber o que é a verdade de Deus. Uma vez que você sabe qual é a verdade de Deus, você vai saber tudo aquilo que não é de Deus. O pastor Alessandro falou assim: conhecer a Deus e continuar conhecendo Deus. O próprio Salomão, no Provérbio 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, diz assim que o princípio da sabedoria é o temor. Então, eu diria o seguinte, que o temor é o primeiro degrau de uma escada chamada conhecimento. Você conhece Deus, quanto mais você conhece Deus, você tem mais temor, admiração, respeito, reverência, né? E partindo desse princípio, desse conhecimento que tem de Deus, vem o temor, vem a adoração e vem respeito aos mandamentos de Deus. Ontem eu escrevi um artigo que eu postei no meu perfil de Facebook, porque algumas pessoas estavam falando: pastor, mas eu não consigo reconhecer a voz de Deus, eu não ouço a voz de Deus, né? E eu postei um artigo falando sobre isso. Muita gente não vai ouvir a voz de Deus mesmo. Não ora, não lê a Bíblia, não vai à igreja, não frequenta cultos, não tem uma vida. Pastor, só falou de religiosidade. A religiosidade, ela só é ruim quando ela tenta ser autojustificativa. Se a religiosidade é fruto de uma vida de espiritualidade, onde eu vou à igreja porque amo a Deus, é uma bênção, é uma bênção. Então a pessoa não cumpre os papéis e quer ouvir a Deus, não vai ouvir a Deus. Você jamais saberá quem é verdadeiramente Deus se você não procurar conhecê-lo. Se você não procurar perguntar a Ele sobre quem Ele é, e Ele vai te responder na palavra, nas Escrituras, vai te responder revelando-se em Cristo Jesus. Hebreus fala isso,
que no princípio Deus falou aos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala pelos filhos, por Cristo Jesus, uma entrega do coração a Cristo Jesus. E aí nós começamos a tirar padrões mundanos da nossa vida. E aí quando a gente olha para essa questão de padrões mundanos e padrões de Deus, a gente percebe que os padrões de Deus, eles conseguem, seria um remédio para dor de cabeça, digamos assim, um remédio contra dores de cabeça, né? Aquele que segue padrões baseados na Bíblia, eles conseguem se manter distante de muitos problemas. Agora, quando a gente olha isso, surge uma pergunta: será que somente o crente tem acesso a isso? Será que isso só serve para aquele que é cristão, para aquele que crê, aquele que segue? Será que nós poderíamos estender esses padrões de Deus até para aquele que se diz, aquele que não conhece a Deus, ou aquele que afirma não crer em Deus, afirma que Deus não existe, alguma coisa assim? Será que esses padrões servem para todos? Veja bem, a Bíblia, ela é uma verdade universal, creia você nela ou não. Deus existe independente da crença do povo. Não é a crença do povo que faz Deus existir. Se ninguém crer, Deus vai continuar intacto existindo, porque Ele é e Ele se basta em si mesmo. Então, a grande questão de para quem serve, a verdade de Deus serve para todo mundo. Basta você ver a realidade daqueles que seguem e daqueles que não seguem. Você vê como o caminho é o curso da vida de quem segue e o curso da vida de quem não segue. Basta você ver como as coisas vão se dando na vida das pessoas, né? Porque independente de você seguir ou não, Deus existe. E algumas verdades são altamente aplicáveis em qualquer área da vida. Por exemplo, Exato. Eu me lembro de Mateus 7,12, que muitos consideram como sendo o resumo do ensinamento de Deus acerca de relacionamentos, né? Mateus 7,12 diz que você tem que fazer para o outro aquilo que você quer que ele faça para você. Seja cristão, seja ateu, seja budista, seja shintoísta, o que for. Se ele cumprir Mateus 7,12, ele vai conseguir colher os frutos que a Bíblia diz que serão apresentados para ele. Portanto, nos relacionamentos dentro de casa e no seu comportamento com todos aqueles que moram com você, dá sim, né, para seguir o que a Bíblia coloca. A Bíblia traz duas coisas que eu acho fundamentais. A Bíblia traz sabedoria. Só duas? Duas que eu julgo assim fundamentais. Ela traz sabedoria e salvação. Se você tiver a salvação, você terá sabedoria. Mas muitas vezes você pode ter a sabedoria sem a salvação. Você pode ler a Bíblia apenas como um livro, um conjunto de provérbios, sem ter a salvação. E ainda assim, os conceitos verdadeiros da Bíblia irão te abençoar, ainda que você não receba o conceito da salvação, ainda que você não creia. Porque a verdade de Deus aplicada no mundo, ela é abençoadora. A verdade de Deus, aquilo que Deus falou, é bênção, se você fizer, é bênção. Independente da sua salvação ou não. Agora, o bom é quando você recebe a sabedoria e juntamente vem com a salvação, que é a fé em Cristo Jesus. Porque se você receber isso, você terá o conhecimento completo das Escrituras. Viu, Luiz, você estava falando assim, se os padrões de Deus servem para o mundo, vamos dizer assim. Em parte, o mundo, entre aspas, ele tem um conhecimento dos padrões de Deus, né? Porque a Constituição brasileira e a maioria dos países ocidentais está embasado nos 10 mandamentos. Não matar, não roubar. O próprio direito humano. O homem humano, é um ser moral. O homem é um ser moral. E quem pôs essa moralidade no coração do homem foi o próprio Deus. O próprio direito humano, ele deriva muito dos conceitos bíblicos acerca do relacionamento. O problema, na verdade, são os 3 primeiros, né? Que tem a ver com Deus. Aliás, os 4 primeiros têm a ver com Deus. Né? E aí, pegando isso aqui, os 4 primeiros têm a ver com Deus, lembrando que o Alessandro falou assim, mas a Bíblia foi escrita, é um livro muito antigo, então é coisa passada. Mas o mundo que está querendo plantar hoje é um mundo de autonomia de Deus. Isso já veio desde o Jardim do Éden. Né? Então é mais antigo ainda do que a Bíblia, enquanto foi escrita, vamos dizer assim, e vivida. Esse mundo estão querendo plantar hoje, em lugar do cristianismo, né? Parcial esse cristianismo nos nossos dias de hoje, é muito mais antigo do que a Bíblia. Vou continuar aqui com Marcos Estrela. Ana e Penina, elas não se entendiam. O pastor Alessandro citou até a figura da Kombi. As duas batendo boca dentro da Kombi. Rapaz, você falou disso, eu imaginei a cena. Eu pensei, coitado do ouvido do Eucana. E se não tivesse um radinho lá, da motorrádio na Kombi. E aí, Estrela, fala pra mim, Eucana tinha alguma culpa nesse negócio? Nesse pega que havia entre as duas? Lógico. Bom, primeiro ponto. Eu quero que você fale como teólogo e como psicólogo, as duas coisas aqui. Vamos ver se... Então tá legal. O primeiro ponto, o que o pastor Alessandro pregou, fantástico.
Não, os outros também, tá? Obrigado. Mas se o primeiro ponto já foi bom, já é uma bênção. porque, na verdade, embora ele era religioso e tal, ele tinha 2 mulheres. Né? Se diz que é muito difícil compreender uma mulher, agora imagina 2, né? Vamos Olha o dizer machismo. assim. Não é uma questão de machismo. Não é uma questão de machismo. Mas o ser humano em si, ele tem a sua complexidade. Quer ser homem, quer seja mulher. E ele trouxe 2. Né? E aí já é uma complicação. Ele, por fato de amar mais uma, ele dava em dobro. Só que em compensação dava alguma coisa para outra, porque essa outra deu filhos, vamos dizer assim. E aí já gerou problema. Né? Primeiro por causa disso, 2 mulheres. A Bíblia diz que o homem é a cabeça... Se tivesse uma só, realmente não havia bate-boca entre elas. Exatamente, né? Essa cena na Kombi e tudo mais. Agora, mas a outra compreensão é que é o seguinte, que a Bíblia fala que o homem é o pastor da família, o cabeça. Se ele não souber conduzir isso, já está... E ele não pastoreou sua família. O pastor Ele não Alessandro falou pastoreou. disso. Ele quis impor uma religiosidade na família sem tratar dos corações do povo. Isso aí foi muito complicado. Eu acho que a grande culpa de Eucana, já falamos sobre essa questão de ter copiado o padrão, ter trazido 2 mulheres, mas a grande culpa foi não ter pastoreado o seu lar. Homens que não pastoreiam o seu lar vão se complicar. E outra coisa também que eu já queria aproveitar para fecharmos até esse bloco, você fez o teu comentário da culpa dele, eu vou colocar o meu. Eu também vejo a forma como ele lidava de maneira parcial, ou de maneira... Sim. Ele lidava com uma mulher de um jeito e lidava com outra de outro. Ele dava mais para Ana e isso, portanto, podemos dizer que ele que alimentou no coração de Penina o ciúme. E ele que gerava toda essa revolta de Penina contra Ana. Então, é assim, é fácil ser complicado, é muito fácil ser complicado. O pastor Alessandro falou de 3 pontos aqui, 3 características, 3 erros. Poderíamos falar mais de uns 12, 15, 20, é fácil. Você deve ter os seus, assim como eu tenho os meus, e eu espero que Deus seja gracioso para com todos nós, como tem sido até então, e Ele vai continuar sendo. Espero que você seja ricamente abençoado por essa palavra e transforme sua vida naquilo que você puder, baseado na palavra de Deus. Daqui a pouquinho voltamos com o coração do pastor Alessandro aqui no programa O Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui para Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Diz que paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Queremos agradecer a você que esteve conosco durante esse tempo, que nos assistiu, nos acompanhou aqui no programa. E eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que frequentam, que aparecem na nossa igreja, na 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá, lá no bairro Borba Gato. Dizer que você que não vai lá e que ainda não tem a sua igreja definida, você está convidado, mais do que convidado, a aparecer lá para acompanhar conosco um culto de louvor ao Senhor. Pastor Alessandro, o Marcos Estrela também, quem tiver um abraço, fica à vontade. Eu quero agradecer à Igreja Presbiteriana Jardim Alvorada, agora me enviou para uma viagem missionária em Angola. Louvo a Deus pela vida da igreja, que orou, sustentou, não apenas a da Jardim Alvorada, mas a Igreja Presbiteriana Central, a 2ª Igreja, que é a IPVO, a 4ª Igreja também, que é abençoada, e até o próprio presbitério de Maringá, que nos abençoaram nessa viagem. Também quero mandar um abraço para os irmãos da IPA, que é a Igreja Presbiteriana de Angola, que vão estar nos assistindo online, já Glória falaram a que vão Deus. acessar. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de vocês e você que assiste o programa Caminho da Vida. Obrigado pela audiência. Continue orando por nós. Nós queremos que Deus abençoe a sua vida profundamente. Marcos Estrela. Eu quero mandar um abraço para a Congregação Presbiteriana de Paysandu e também de Iguatemi, ao qual eu exerço a função de pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Vamos então ficar com a oração do pastor Alessandro, pedindo que Deus nos livre dos nossos problemas e das nossas complicações. Amém. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Oremos ao Senhor.
Pai, nós queremos reconhecer que nós precisamos da ação, do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que somos pecadores e reconhecemos isso em nós e lhe pedimos, Senhor, livre-nos das complicações desse mundo, que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a sua voz, que o nosso coração esteja sensível à voz do Espírito, que o Senhor mude o nosso coração, Senhor, que nós consigamos nos manter distantes desses padrões mundanos que nos são apresentados pela mídia, pela televisão, pela sociedade. Também que o Senhor nos abençoe, Deus, que nós tenhamos uma vida de espiritualidade genuína, que ao lermos a Sua palavra transforme o nosso coração e que nós sejamos sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, às necessidades da nossa casa e até mesmo às nossas necessidades, colocando-as no Teu altar de graça, sabendo que somente o Senhor pode nos suprir. Abençoe o nosso telespectador, abençoe a nossa vida, abençoe o programa Caminho da Vida, porque nós dependemos do Senhor para absolutamente tudo. E que a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade alcance cada lar e cada família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Até o próximo programa Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos